O torcedor precisaria ter um pouco mais até, eu não digo nem de responsabilidade, de empatia, de se colocar um pouco no lugar de quem tá lá. De quem vive o futebol, sabe Que que tá lá, muitas vezes deixando sua família, deixando muitas vezes seus negócios, sabe? Muitas vezes gastando. É óbvio que tem, às vezes, um outro dirigente que eventualmente possa ter se aproveitado. Olá, meus amigos, você vai assistir mais um corte do podcast Papo Informativo. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificação e deixar o seu like. E compartilhe para os amigos assistir este vídeo. O nome dele é o Marcelo Braz, né? O nome dele? Marcos Braz, é. O Marcos Braz foi agredido por torcedores. Você vê, aquele mesmo que aplaude é o que joga pedra em você. Assim, futebol é uma coisa perigosa por isso, né? Há muita passionalidade. Você veja o seguinte, o Palmeiras, em 2015, eu estava em São Paulo, em dezembro de São Paulo, eu não torço por nenhum time de São Paulo. O único time que fora o 13 que eu torço, quer dizer, torço não, tenho uma certa simpatia ao Vasco. Eu torço no mundo pelo 13 e tenho uma simpatia pelo Vasco, é a pior simpatia possível. O Vasco está numa fase boa, danada, né? E hoje está voltando a jogar no São Januário. Aí escuta bem, então... eu estava em São Paulo, estava até com meu filho no meio, Rafinha. Rafinha tinha na época 6 anos. Aí eu disse, Rafinha, tem uma final hoje aqui, Palmeiras e Santos. Vou ver se eu consigo comprar ingresso para assistir. Já tinha esgotado, eu não prometo não. Mas você quer ir? Bora, papai. Ele sempre gostou de futebol. Aí cheguei cedo no estádio, consegui comprar e entramos no estádio, lá no Allianz Parque. Quando cheguei no Allianz Parque, me surpreendi. Com a estrutura? Não só com a estrutura física, mas com o conjunto da obra. O nível de receptividade, o nível de organização. Tudo que um espetáculo, independente de ser futebol ou não, precisa ter como serviço, eu vi no Allianz Parque dessa partida. Para um jogo com a sua capacidade plena de público. Fiquei impressionado. Fiquei impressionado com o nível de organização. Banheiro mais limpo do que o da nossa casa toda hora. Eu fui 2, 3 vezes no banheiro, porque eu fui, depois Rafinha quis ir, eu também levei ele lá. O bar, a qualidade do serviço nas arquibancadas, sanduíche em térmicas, bicho, um espetáculo. Europeu. Rapaz, eu assisti Real Madrid e Barcelona no campo do Real Madrid. O que eu vi lá, a experiência do Allianz Parque foi melhor. Foi? Não estou falando do jogo, não. Estou falando do serviço. Sim. Quando eu cheguei em 2015, 8 anos é muito tempo, né? De certa forma. Cheguei, então sempre eu me reunia com os amigos meus na sexta-feira para almoçar no restaurante. Eu digo, olha, o Palmeiras vai ser o maior time do Brasil daqui por diante, vocês vão ver. Pelo nível de organização. Porque quando você começa a cuidar do que eles estavam cuidando, imagina o resto. Rapaz, você vai ver resultado. Olha o nível de performance que o Palmeiras apresenta. O Palmeiras hoje é um exemplo. Aí onde eu quero chegar? Com exemplo de gestão dessa. Você vê a presidente com os comentários de sua rede social trancada, não é triste? Chega a ser injusto, isso desestimula às vezes outras pessoas a quererem participar, que possam contribuir de maneira assim muito decisiva e significativa para o engrandecimento dos clubes, para o desenvolvimento dos clubes e da própria atividade do futebol. Então o torcedor precisaria, antes de agredir, antes de fazer isso aquilo, precisaria pensar um pouco mais. Porque do outro lado tem uma mulher que tem família, ou tem um homem que tem família, tem filho, e ele está se doando. Às vezes não é, às vezes você é bem sucedido e às vezes você não é bem sucedido. A bola, o futebol, ele tem seu encanto, porque não tem quem diga, antes de um campeonato começar, quem vai ser o campeão. A não ser o campeonato alemão, eu acho. Tirando o campeonato alemão, o restante do que eu conheço, é difícil você saber, cravar assim, vai ser campeão. Por exemplo, esse ano, volto a dizer, o Palmeiras foi campeão com 6º orçamento. Não é? Se você pegar uma possível aposta, fosse apostar, o torcedor mais otimista do 13 talvez sonhasse apenas com o calendário. Ele nunca imaginava que o clube talvez chegasse a uma final, por exemplo. Então, era porque isso a gente de repente conseguiu, com muito esforço de todo mundo, com muita união, acima de tudo, muita humildade, com muito pé no chão, conseguiu chegar a essa conquista.
A gente talvez consiga montar, teoricamente, um time um pouco mais competitivo para o próximo ano. Mas isso não quer dizer que o time vai dar liga, não. Ou que vai dar certo, não. Não tem como cravar. Não tem como cravar. Porque às vezes a bola ela tem sua realidade de bater na trave e entrar, ou bater na trave e sair. E aí isso define tudo. Então, assim, o torcedor precisaria ter um pouco mais de até, eu não digo nem de responsabilidade, de empatia, de se colocar um pouco no lugar de quem está lá. De quem vive o futebol, sabe que está lá, muitas vezes deixando sua família, deixando muitas vezes seus negócios, sabe? Muitas vezes gastando. É óbvio que tem, às vezes, um outro dirigente que eventualmente possa ter se aproveitado. Mas, se tratando de uma realidade, por exemplo, mais local, hoje não tem nem como, não tem nem orçamento para isso, pelo contrário, o orçamento sempre é muito deficitário, você tem que buscar recursos para tentar cobrir. Por exemplo, o 13 viveu, essa última década do 13 foi muito difícil. Foi. E principalmente financeira, né? O 13 hoje tem um passivo trabalhista de quase 20 milhões de reais, 18, 19, 20 milhões de reais, porque esse valor é corrigido todo mês, então... Aí os juros ele vai incidindo e vai aumentando. Aí o serviço da dívida do 13 é muito alto todo mês. Né? Passa 200 mil por mês o serviço da dívida do 13. Então, é uma situação que realmente é muito difícil para você poder enfrentar. Mas o fato é que, durante esse período, mesmo com alguns presidentes cometendo alguns erros administrativos, mas eu sei que eles não tinham essa intenção deliberada de fazer. De errar. Era talvez muito mais a falta de um conhecimento no que estavam fazendo e acreditando, né, que podia a coisa dar certo e que a bola ia entrar, e de repente a bola não entrou. Por exemplo, o 13 foi rebaixado em 2020, ficou o 13... Foi campeão paraibano e foi rebaixado. Mas aquele rebaixamento ali, o 13 estava eliminando, o 13 estava rebaixando o Botafogo de João Pessoa, até perto do final. Ele levou um gol lá de bobeira e foi rebaixado. Mas o 13 estava rebaixando o Botafogo de João Pessoa. Se daqui, eu repito, aquela bola, o 13 não leva aquele gol, e o Botafogo tivesse sido rebaixado, você talvez tivesse escrito uma nova história hoje. Então, assim, existem situações que é preciso que o torcedor tenha um pouco de compreensão. Né? Eu falo isso porque... Eu até então, até porque a gente, como foi campeão, eu tenho recebido uma resposta muito boa do torcedor do 13, sabe? Eu sou muito grato pela confiança que a torcida do 13 tem no nosso trabalho, não só meu, no trabalho da diretoria como todo, porque o 13 efetivamente tem diretoria, viu? No sentido de cada diretor tem sua responsabilidade, tem sua parte, tem seu nível de autonomia. Eu participo e transito com todos, me reúno com todos, mas o 13 tem diretoria de fato. Não é uma coisa para inglês ver, não. Que o cara tá só o nome no cargo lá, não. Toda a diretoria do 13 efetivamente trabalha no que diz respeito às suas áreas de alcance. Todos. E eu digo, e só funciona dessa forma. Porque eu digo, cada um tem um sentimento de pertence. Eu disse na primeira reunião da gente, eu digo, ninguém é obrigado a dizer sim. Vocês disseram sim, não foi? Foi. Então, passa a ser obrigação. Vocês não têm a obrigação de dizer sim, mas não disseram sim, a partir de agora passa a ser obrigação. Dentro das limitações de cada um, façam o melhor. E eles têm feito. Eu acho que a gente tem uma diretoria de pessoas assim, absolutamente dedicada ao 13, honesta, torcedores. Né? É uma diretoria assim, que faz gosto ver o nível de pessoas, né, que tem um nível profissional, de destaque, preocupado com coisa pequena, que é assim, até bonito você enxergar isso. Sabe? O cara compatibilizando aquilo. Então, assim, a gente está vivendo esse bom momento administrativo, apesar da dificuldade financeira. Porém, isso não quer dizer que o ano que vem vai dar tudo certo. Então a torcida precisa estar preparada também para isso. Né? Porque qual é a regra do futebol? É ganhar ou perder? Não tem Perder. A regra do futebol é perder. Vem cá, você tem 10 tipos. O ano que vem, quantos times disputam o Paraibano? São 10, não? Pronto. Quantos serão campeão? Só um. Isso representa quantos por cento? 10%, ou seja, 90% de probabilidade de você perder em tese. Exatamente. E 10% de você ganhar. Então, você tem que estar preparado para isso também. Então, você precisa, com uma análise, fazer sempre uma análise mais conjunta, uma análise mais... que envolva um pouco mais de racionalidade, para você não espantar pessoas bem intencionadas que queiram ajudar os seus clubes. Exatamente.